Oi, pessoal. Pãozinho, bisnaguinha d'água de sal. Fiz a receita da minha amiga Magna Anselma. Ficou fofinho, tá quente. Tirei do forno agora. Mas essa receita já tá publicada no blog em 2012. Esse pão é delicioso. Muito bom. Super macio. Hoje o dia está frio, chovendo. Quando o dia está frio, eu uso para fazer pão uma vasilha de plástico. Se o tempo estiver quente, eu uso uma de inox. Vou colocar aqui 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa rasa de sal, 3 xícaras de farinha de trigo, xícara de 240 ml, uma colher de sopa de fermento seco para pão. Vou misturar esses ingredientes secos. Um quarto de xícara de óleo. Uma xícara de água, temperatura ambiente, 240 ml. Misturar bem os ingredientes. Quando não der mais para misturar com a colher, comece a sovar com a mão. A quantidade de farinha de trigo vai depender muito da marca. Tem farinha de trigo que absorve mais os líquidos e tem farinha de trigo que absorve menos os líquidos. Então, se você não souber como que a sua farinha de trigo reage com água, é melhor ir colocando aos poucos. Aqui eu coloquei 3 xícaras de farinha de trigo, porque eu já fiz essa receita. Então eu sei mais ou menos quanto eu vou gastar com farinha de trigo. Vai sobrando a massa.
Sove bem até a massa ficar macia, não grudar mais nas mãos. Ela tá grudando ainda, ó. Gruda um pouquinho no dedo. A massa está bem sovada, não está grudando mais na mão, está macia. Sempre me pergunto quanto tempo que a pessoa deve sovar a massa. Não tem tempo certo. A hora que você sentir a massa macia, que não estiver grudando mais na mão, ela está boa. Coloca aqui na bacia. O dia hoje está muito frio. Vou colocar um filme plástico para abafar. Se não fizer isso no tempo frio, é difícil a massa crescer. Ainda mais com fermento seco. Fermento seco é mais difícil. Vou deixar a massa descansar 40 minutos. Se o dia estivesse quente, eu deixaria apenas 20 minutos. Mas como está frio, vou deixar 40 minutos descansando. Deixei 50 minutos descansando, porque o tempo está muito frio. Dá mais uma sovadinha para tirar o ar da massa. Vou dividir a massa. Vou fazer 4 bisnagas. Vou abrir com rolo, colocar numa forma untada com margarina.
Faça uns cortes em cima. Uma faca afiada ou um estilete. Coloque na forma. Deixar a massa descansar até dobrar de volume. Vou colocar a forma dentro do saco plástico, que hoje está muito frio. Isso aqui ajuda. Isso aqui ajuda o pão a crescer em dias frios. Tem que dar uma ajudinha, né, gente? Em dia frio é meio difícil o pão para crescer. Saco plástico grande, que tem espaço para o pão crescer dentro dele. Agora eu vou deixar aqui, vou deixar o pão descansar até dobrar de volume. O pão já cresceu o suficiente. Lembrando, se o dia estiver muito frio, o pão demora para crescer. Tem que ter um pouquinho de paciência. Vou levar ao forno pré-aquecido até o pão dourar. Não dá para falar tempo de forno, porque ninguém tem o mesmo fogão, mesmo tipo de fogão, mesmo tipo de forno. Então não tem como falar o tempo que vai ser. Coloquei os pãozinhos no forno a 180 graus, pré-aquecido. Colocar aqui e deixar eles até dourarem. Os pães ficaram prontos. Esperar esfriar um pouquinho para mim cortar. Ficou fofinho. Bem fofinho.
Tá quente. Bem fofinho. Mas não vou esperar esfriar muito não, porque é bom comer pão quente, não é mesmo? Então daqui a pouquinho estarei cortando. O pão ainda está quente, mas eu vou cortar. Ó. Cortei um pãozinho. Super macio. Pão quentinho. Passar uma geleia.